Tudo bem que foi só a estreia, mas poderia ter sido bem melhor, né? O Brasil empatou, né, nesta quinta-feira em 0-0 com o Equador, né, lá fora de casa, em Guayaquil, se eu não estou enganado o jogo foi. E eu nem olhei a classificação, acho que o Brasil fica em quarto, né, se eu não estou enganado, já que o Paraguai bateu o Uruguai, né, e por 2-0 e subiu ali na classificação. O Brasil pode perder a posição para a Colômbia, né? A Colômbia pega o Peru amanhã. Hoje a Argentina tá até no final do primeiro tempo aqui. Não, final não, 30 minutos. Né? A Argentina tá batendo o Chile por 1-0, então ali não muda tanto a tabela, mas tô só dando uma geral ali porque a gente sabe que o Brasil vai classificar, né? Mas que a posição não é muito legal, mas claro que já vem de todo o ciclo bagunçado que fez a seleção brasileira, né? Mas enfim, né? Como eu disse no começo, eu sei que era só a estreia, né? Mas eu esperava talvez um pouquinho mais, né? Não uma equipe completamente entrosada, nem já com as ideias do Ancelotti, mas que uma equipe que oferecesse talvez um pouquinho mais de perigo ao Equador, apesar de também ter sofrido pouco com o adversário, né? Mas enfim, vamos falar dessa partida. Eu sou Eduardo Jardim e esse é o Garden Futebol Internacional. Se você chegou hoje aqui no canal, né? Eu teve o vídeo da classificação do Uzbequistão para a Copa do Mundo. Já falei algumas vezes, né, que sigo tentando aumentar a frequência aqui do canal. Este é meu segundo canal, eu tenho o primeiro chamado Jogo Falado, onde eu falo mais de Santos, seleção brasileira no geral, mas quis trazer a análise hoje para cá, né? Bom, começando com um primeiro tempo que me deu muito sono, porque achei o primeiro tempo muito travado, muito rígido. É uma escalação que eu até achei particularmente bem interessante. Dos convocados, vale lembrar que o Rafinha hoje estava suspenso para essa partida e o Wesley foi cortado da relação geral, né? Não foi nem ao banco. Então, o time com Alisson, Wanderson, Marquinhos, Alexandro e Alexandro do Flamengo, lateral esquerda, né? No meio, Casemiro, Gerson e Bruno Guimarães. Na frente, Vini Júnior, Richarlison e o Estevão. É uma equipe que te dá alternativas das mais variadas formas, né? Por quê? Você tem dois pontas agressivos, um pouco mais de profundidade, um cara que pode te oferecer para atacar a área, para atacar o fundo, vai ter muita qualidade no passe também. E o outro que é um jogador talvez até um pouco mais, que tem, claro, muita característica do 1 contra 1, um driblador nato, mas que consegue trabalhar mais, né, da esquerda para dentro, tem uma visão de jogo até um pouquinho diferente, né, de um meia mesmo. E aí você tem dois volantes que são, nos seus clubes, são segundo ou terceiro homem de meio de campo, que são Bruno Guimarães e Gerson, que eu particularmente esperava desses dois a chegada na frente, esses dois encostarem para jogar com os pontas, ou com o próprio Richarlison, que fez uma partida horrorosa. E eu falei da convocação, a única convocação, sim, eu posso discordar de um nome ou outro, mas a única que eu achava realmente absurda, eu falei até aqui no vídeo, é a do Richarlison. Não vejo sentido nenhum nessa convocação. Ele não tá bem no Tottenham, ficou muito tempo machucado, voltou há pouco tempo, não é como se fizesse grandes jogos, até porque a temporada do Tottenham foi bem ruim, mas enfim, né, é meio que de confiança, né, já que ele jogou com o Ancelotti no Everton e foi bem, né. Mas, enfim, é uma seleção que tinha peças ali para te oferecer dinâmicas de ataque melhores do que foram apresentadas, né. Eu nem vou contar os laterais tanto, porque acho que Wanderson tem capacidade de ser um cara que apoia um pouquinho mais do que apoiou hoje. O Alexandre também, apesar do Alexandre já há um tempo ser um cara mais que segura mais, né, que prende mais o lado defensivo. Aqui no Flamengo, até acho que ele tem um pouco mais dessa liberdade do que ele tinha na Juventus, né, mas também está há pouco tempo aqui e tudo mais, enfim, né. Agora, o que se viu foi bem diferente disso, né? Um time que não conseguia fazer essa bola passar com uma dinâmica de um pouquinho mais velocidade e até um pouquinho mais de qualidade por dentro. Achei os pontas um pouco isolados, até o Estevão aparecendo menos do que deveria. O próprio Vini também não fez um grande jogo. Acho que ele chamou mais o jogo, especialmente no segundo tempo, mas ele não fez nem perto do que ele costuma fazer no Real Madrid, né? Do que a gente sabe que ele pode entregar. E que ainda não entregou na seleção, né? Bem verdade. O Vini tem jogos esporádicos ali de resolver mesmo na seleção, né? E aí, quando você tem esses meias que não conseguem chegar até a frente,
ou pelo menos não fizeram com tanta frequência hoje, e um centroavante que não consegue sair da área para gerar jogo, para participar, seja jogando curto ou criando uma jogada abrindo espaço, enfim, mas também não consegue segurar a bola, fazer um pivô, vai ser difícil, né? A bola não vai chegar, não vai ficar lá, você vai depender muito do individual, e isso não aconteceu hoje. O primeiro tempo foi duas finalizações, aquela do Vini, né, que o goleiro defende, que era o mesmo lance, tudo ali, né? O Richarlison rouba a bola, o Gerson solta, enfim. Então, eu achei muito pouco. E aí, vou puxar já pro lado positivo do primeiro tempo também, que foi, a gente sofreu pouco, o Equador acabou cruzando muita bola na área, o Casemiro fez uma boa partida defensivamente, bate, hein? Meu Deus, acho que até alguns momentos mais do que deveria, mas acho que defensivamente fez uma partida muito segura, assim como o Alexandro, né, o zagueiro do Lille, né, fez uma estreia na seleção muito, muito boa mesmo, um dos melhores em campo, se não o melhor. E o Marquinhos também, em que pese que eu já falei aqui até que eu acho que o Marquinhos acabou o ciclo dele, mas ele fez uma Champions muito boa esse ano, foi campeão, né, e fez uma estreia hoje também bem interessante. Uma defesa segura, que também não sofreu tanto, o Alisson fez duas defesas ali, chutes de longe, teve um cruzamento na área que a bola, né, rebateu, pipocou ali, enfim, nada demais. E na segunda etapa, acho que foi até pior pelo nosso lado, né? O Ancelotti coloca o Martinelli, coloca o Matheus Cunha, o Andrei Santos, quem mais que eu tô esquecendo? Não vou lembrar agora, mas enfim, entraram algumas peças ali do banco, mas que não mudaram o jogo em muita coisa, né? Não mudaram muita coisa mesmo. O Brasil acho que cria até menos. Tem uma finalização do Casemiro numa boa jogada do Vini, né? Que o Gerson fura, o Casemiro bate de frente, o goleiro faz a defesa. Mas foi só, né? Foi muito pouco. Assim como o Equador até vai um pouco mais para o ataque, né? Levanta uma bola ou outra, tá? Um chute de longe também, nada demais. E até acho que vale pontuar que dentro dessa perspectiva aí que eu esperava um pouquinho mais, a gente tem uma seleção que é muito forte em casa, né? O Equador não perdeu em casa nas eliminatórias e tem um sistema defensivo muito bom, né? O Hincapié é um jogador muito interessante, jogador do Bayer Leverkusen, peça importante inclusive nos títulos do ano passado, no título, né? Que perde a final da Copa da Alemanha e a final da Liga Europa, né? Se eu não estou enganado. O Pancho, que acabou de ser Pacho, né, que foi campeão da Champions agora também com o PSG, tem um sistema defensivo bem interessante. No segundo tempo ainda entra o Preciado, que é um jogador que muitas vezes faz na lateral direita, já é um cara mais ofensivo, mas que deu um certo trabalhinho ali pelo lado. Na frente da zaga tem o Moisés Caicedo, e eu posso falar porque eu, como um cara que assisto muito o Chelsea, vejo sempre, semana após semana, o Caicedo jogando um futebol assim completo, um cara que desarma, o jogo aparece, está de todos os lados do campo, sai para jogar, dá opção, enfim, e fez uma partidaça hoje também. Então, se pelo lado a gente conseguiu criar pouco, também a gente enfrentou um forte sistema defensivo que acabou que parecido com o nosso ali, né? Se eles tiveram dificuldades, a gente também teve, é claro que a gente acaba esperando um pouquinho mais, a régua pesa mais pro lado do Brasil, a gente precisa mostrar um pouquinho mais. Mas tudo bem. A estreia do Ancelotti, acho que ele conhecendo esse elenco, conhecendo principalmente os jogadores, vai ter mais uma data FIFA depois dessa ainda, tem semana que vem, né, Brasil e Paraguai, na Neoquímica Arena. Acho que é um jogo para o Brasil vencer, tá? Apesar do Paraguai estar aí perto de confirmar também a classificação, acho que é um jogo para o Brasil vencer. E talvez a gente possa esperar um Brasil mais agressivo, pode ser. O Brasil até foi um pouquinho mais no primeiro tempo, né? Inclusive marcando lá mais em cima, mas quando também precisou sair dessa pressão, quando o Equador avançou um pouquinho, também teve um pouco mais de dificuldade. E a gente pode questionar, isso é porque tem um goleiro que não participa tanto, tem o Casemiro que não está tão bem, com a bola no pé pelo menos, o próprio Bruno Guimarães, o Gerson não dando opção, enfim, são vários questionamentos aí, né? Mas espero um Brasil mais agressivo e que acho que dá para buscar a vitória, sim, a primeira vitória sob o comando do Ancelotti aí. Acho que uma estreia que, se não foi das melhores, também não é nenhum absurdo. Acho que é um pouco normal esse começo de trabalhos que seja um pouquinho difícil, né? Mas vamos ver. Terça-feira a gente assiste novamente e analisa. O fato é que o Brasil vai para a Copa, ainda não garantiu, mas a gente sabe que o Brasil vai classificar e vai direto, não vai nem pela repescagem, né? Até porque são 6 vagas diretas, pelo amor de Deus. Então, é isso. Não achei as melhores, também não achei as piores. Tem coisas ali a evoluir ainda, coisas a melhorar, né? Tá tudo certo.
O que você achou da estreia de Carlo Ancelotti no comando da seleção brasileira? Comenta aqui, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima, pessoal. Valeu!